Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 51. Amém? Todos encontraram? Assim está escrito: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo o quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia. E assentando-se, apanha para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos do Senhor e separarão os maus entre os justos. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram eles: sim. Que Deus aplique o texto lido em nossos corações, amados, e possamos saber a dimensão e a importância de colocá-los em nossas vidas. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido. Que um homem achou e escondeu. Esse tesouro, o que seria? O que seria um tesouro encontrado e enterrado, um tesouro de grande valor? O grande tesouro que nós encontramos e não tem valor nenhum que possamos pagar é o Evangelho. O tesouro que um pecador maldito, merecedor do fogo eterno, achou e para seu gozo e felicidade foi, vendeu tudo quanto tinha e o comprou, é o Evangelho. Agora, que Evangelho é esse? O Evangelho de Deus, que é o quê? Poder para salvação. Temos que entender, amados, que esse tesouro que nos foi descoberto, nós não temos poder sobre ele, e sim do dono desse grande tesouro. Deus é quem tem poder sobre o Evangelho. E ele, na sua infinita bondade, nos passa o conhecimento de sua palavra. Tem uma frase do saudoso pastor Calvin, que eu nunca esqueço: a soberania de Deus não tira a nossa responsabilidade. Então esse tesouro, que é o Evangelho, onde é que nós encontramos? Onde é este campo? Onde é que está esse tesouro, esse campo que nós encontramos esse tesouro, irmão Eliseu? Onde é que está esse tesouro escondido? Esse tesouro está atrás dessa cortina? Onde é que está o tesouro escondido? Muito simples. Nas Escrituras. O tesouro está contido na Sagrada Escritura. Cartografia, irmã Suzana, você que é geógrafo, faz a medição de terras, é o termo científico, né? A cartografia ela vai trabalhar mais com questão de mapas. Para medição de terra é o topografia. A grafia é outra. A topografia do crente é mapear a Bíblia. Nós encontramos o tesouro, nós temos um mapa do tesouro. Por que não vamos
escavacar, buscar. Amados, esse tesouro, quando ele é bem garimpado, é tão importante. Você conhece Cristo verdadeiramente. Eu, desde pequeno, fui criado numa família muito religiosa, principalmente nossa mãe, e nós conhecemos uma pessoa, uma figura chamada Jesus Cristo. De ouvir falar. Todo mundo já escutou falar de Cristo. Mas será que você conhece Cristo? Só conhecemos Cristo verdadeiramente quando fazemos a topografia do seu campo, que é a Sagrada Escritura. É importantíssimo, amados, que escutamos as pessoas que têm mais experiência no Evangelho. É importantíssimo que participamos de todos os cultos e todos os trabalhos evangelísticos da igreja. Mas é importantíssimo, de suma importância, que leiamos com frequência a Bíblia. Leiamos e estudamos e nos questionamos o que a Bíblia está nos dizendo. Ler a Bíblia, eu confesso aos irmãos, eu leio toda manhã. Mas tem dia que eu li hoje de manhã, eu não lembro. Se você só lê, você tem que ler e meditar a palavra. Eu faço a leitura rápida de manhã porque o meu tempo é mínimo, só para não me alimentar um pouco. Mas é importante que você, numa hora que você tire se for uma hora por dia que você tem tempo, que tire uma hora com qualidade. Não com... Tem que estudar, buscar, usando um termo nordestino, escavacar esse mapa, esse tesouro, que nós iremos encontrar. E esse tesouro, ele é nos dado, por favor, amado, 2 Coríntios, vamos ver aqui, capítulo 4, versículos de 6 e 7. 2 Coríntios 4, 6 e 7. Por favor, irmão Eliseu. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Porque Deus é quem disse que das trevas resplandeça luz. E quem resplandeceu, e a luz que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do quê? Do conhecimento da glória de Deus. Nós estávamos com os olhos vedados, fechados. Tinha uma cortina entre o homem e Deus. Deus abriu nossos olhos para resplandecer a luz, o Evangelho. Que nada mais é, como disse o sabedoria, o irmão William, o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Resplandecesse a luz no coração do pecador. Quando nós chegamos na luz, mulher é que não gosta muito de claridade, espelho, porque quando nós chegamos na luz, o que é que aparenta em nós? Se eu estiver no escuro, ninguém nota a minha aparência. Quando eu chego verdadeiramente na luz, eu vou notar o quê? Que eu sou um maldito pecador e que não mereço nada do que Deus me dá. Nós não somos merecedores. E isso choca a muitas pessoas. Porque todo ser humano, ele gosta de ser exaltado, ser alterado, né, irmão? O termo que o irmão usa.
Todo ser humano gosta de ter a glória para si. Mas quando nós chegamos na luz verdadeira, a luz mostra que nós não somos nada. Pelo contrário. O versículo 7 é fantástico. Nós encontramos o quê? Um tesouro. Porém, esse tesouro... Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus... para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha mesmo, amados. O barro é uma matéria que quebra fácil ou frágil? É uma matéria resistente ou frágil? Frágil. Por que Deus coloca a sua excelência num vaso tão frágil? E um material barato também. Também. Tudo isso, está dizendo, faz parte da nossa natureza. É um material frágil, barato, dispensável, descartável. Somos nós. Somos nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu não posso me glorificar em nada. Pelo contrário. Eu estava escutando o irmão Eliseu louvar a Deus aqui. Eu acho lindo. Acho muito bonito quem tem o dom de louvar. E também depois o irmão William me deixou com a alma lavada. Porque nós devemos louvar a Deus, agradar a Deus, não aos homens. Aí eu fiquei feliz que eu só agrada a ele, viu, irmão? Não agrada aos demais irmãos. Mas isso o irmão Eliseu não pode chegar aqui na frente e se exaltar porque tem a voz bonita. Porque a glória não é dele, a glória é de Deus. Este vaso quebrável, descartável, frágil, deve estar cheio de tesouro, que é conhecimento. Nós não devemos, por ser com aquele vasozinho fácil de ser quebrado, colocar uma redoma e não enchê-lo de conhecimento. Pelo contrário, nós temos que fazer esse vaso transbordar de conhecimento da palavra de Deus. Ontem à noite o irmão Yuri disse uma coisa e eu fiquei pensando e concordo plenamente. Não podemos conhecer as Escrituras só para nós. Nós temos que... Esse é um tesouro que não pode ser consumido sozinho. Então o tesouro deve ser distribuído. E o que é mais importante nesse tesouro é que ele nunca tem fim. Talvez se fosse um tesouro de ouro, a gente ia querer reter. Com certeza. Se fosse um tesouro material, irmão Eliseu, nós iríamos... Em primeiro lugar, a gente dizer que achou. Mas não achei não. É conversa. Nós iríamos tentar reter. Mas graças a Deus que não é um tesouro material. Graças a Deus que a honra também não é nossa. Graças a Deus que nós somos a parte frágil do processo. Graça e glória a Deus por isso. Voltando lá a Mateus 13, versículo 45. (45, 46). Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Nós vimos no versículo anterior que o campo são as Escrituras e o tesouro é o Evangelho. E agora, e a pérola? Quem é a pérola? Quem é essa pérola? Outro sim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca as boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. A pérola somos nós. Que
favor, pastor Anísio, Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Quando nós estamos vindo aqui para o Crato, para a casa do irmão Eliseu, se a irmã Suzana não fosse muito perspicaz, nós poderíamos ser nos perdidos. Nós estávamos sem direção antes de conhecer Cristo, estávamos perdidos. E Ele veio ao mundo para nos resgatar. E Ele foi e vendeu tudo quanto tinha, este grande comprador de pérolas. O que é que Ele tinha? Que Ele vendeu para nos resgatar. Ele deu seu último gotinha de sangue para nos salvar. Por favor, irmão William, 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O precioso sangue de Cristo. Salvação não é de graça, é pela graça. Mas foi pago um preço por aqueles que mataram Cristo. Foi pago um preço pelo pecador muito alto, a vida de Cristo. Não foi gratuito, nós não recebemos um presente. O irmão Eliseu é um rapaz muito presenteador, graças a Deus. Mas ele presenteia, mas ele compra o presente e nos dá. Foi de graça? Para mim, para o irmão. Mas para Cristo não foi. Ele pagou um preço de altíssimo valor. E não pagou com algo que pudesse ser corruptível. Ele pagou com algo mais valioso do que prata e ouro. Ele pagou com a sua vida. Talvez uma mãe, numa atitude extrema, pudesse dar a vida por um filho. Talvez. Pelo filho amado e querido. Mas quais dos irmãos que eu sei que são cheios de fé, cheios de... daria a vida por um assassino, por um pecador, um ser humano imprestável? Não daria, né? Mas Cristo deu a sua vida por nós ainda sendo pecadores. E o pior, que continuamos a pecar, mesmo depois de ter sido lavado com o sangue de Jesus Cristo. Tem algum professor de ciências aqui, não? Meu irmão William tem um professor de ciência, não? Tem um processo de formação da... Então eu posso falar, aqui tem um professor, se eu estiver errado ele não vai me corrigir, né? De formação da pérola, que chama madre pérola. A pérola, a ostra, na formação da pérola, ela
É um sujeiro que vai cair na barriga, no intestino dela. E ela vai jogando uma toxina que vai fazendo aquela... É uma proteção que ela tem. Vai calcificando. E vai, quanto mais entra sujeira, mais ela... E vai ficando no... Isso é feito até artificialmente. Artificialmente, esse processo é feito. Mas o processo natural da ostra. Tem mais valor, a joia vai ter mais valor quando é natural. Natural, com certeza. Aí onde entra a comparação da pérola para o vaso, que somos nós. Quem tem mais valor? O evangelho, a pérola ou o vaso? O valor que está é no evangelho, é na pérola, não no quem faz. Nós podemos fazer esse trabalho, fazer a pérola artificial, mas não é como a pérola que Cristo faz, porque não é natural. E essa ostra, para fazer essa pérola, ela sofre, ela sente dor. Todo o processo que ela faz, ela é um inimigo atacando. Não é uma coisa, ela não tem prazer em fazer essa pérola. E toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós fazemos o mesmo processo que a pérola sente. Nós fazemos sentir todos os nossos pecados. Quando nós nos afastamos dele, quando nós deixamos a comunhão, quando nós deixamos de segui-lo para seguir coisas da carne. Nós temos sim, amados, a obrigação de buscarmos a purificação dessa pérola. Orar muito a Deus. Eu sei que eu estou falando aqui, não estou... Talvez eu seja o mais pecador de todos os irmãos aqui. Mas nós jamais podemos ter alegria no pecado. Pelo contrário, temos que nos crescer. No máximo que você ficar, quanto mais triste ficar, melhor vai sair essa pérola. Melhor vai sair essa pérola. Nós temos sim a obrigação de sairmos com o ídolo de Cristo a toda criatura e buscarmos dentro das Sagradas Escrituras o mínimo possível que seja devolver este preço que Cristo pagou. Não é que tu vai pagar, não paga, é impossível. Em Romanos 4:4 diz que nós não fazemos pelo galadão, e sim pela dívida. Mas se eu sou devedor, irmão Eliseu, eu tenho que pelo menos dar uma justificativa. Irmão, esse mês eu não tive condição de arcar com minhas despesas, deixa para o próximo mês. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se eu fui comprado, resgatado da minha vã maneira de viver, eu não pertenço mais a mim. Eu pertenço a Deus. Então eu tenho que glorificar a Deus. E as pessoas acham, muitos religiosos, acham que glorificar a Deus é vir para a igreja e ter atitudes espirituais, de gritaria, de não sei o que, de ser fervoroso. Glorificar a Deus é manter nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não só na igreja, não só na minha casa, não só no meu trabalho, mas em toda a minha vida. O crente é a luz, o crente é o sal. Nós somos poucos. Nós somos poucos, irmãos. Não se engane. Não se engane que vocês vão encontrar muitos crentes. Não se engane. Se for assim, Deus não teria dito que nós somos o sal do mundo, que nós somos a outra coisa menos o sal.
Quando nós pegamos uma feijoada, colocamos 1 quilo de feijão, não se coloca nem 50 gramas de sal. Coloca, se vocês cozinham, né? Irmã Deus, você coloca o quê? Coloca nada, não coloca nem 10 gramas. É uma pintada de sal. Ou seja, nós somos muito pouquinho. Se nós somos essa parcela tão pequena, é porque Deus quis assim. Então tudo que nós fazermos tem que ser para glorificar o seu santo nome. Não para nos exaltarmos, não para exaltar o pastor Anísio, o irmão Eliseu, e sim a Deus. E sim a Deus. Muitas vezes nós somos chamados de louco, irmão William. Porque assim, mas esse cara é louco. Abriu uma igreja desse tamanho com 3, 4 pessoas. E um púlpito bem alto. Não entendi a parte do irmão Eliseu, mas tudo bem. Não entendi, irmão Eliseu, mas depois você me explica. O pastorzinho é pequeno e o púlpito Quando nós começamos o trabalho na Esperança, nós alugamos um prédio, era maior do que esse aqui, não é, pastor? Bem mais. E era para mim. Nós somos mais humildes. Não, não foi porque a gente rodou a cidade toda. Olha, passamos um dia rodando. Só encontramos um vizinho à minha casa, por incrível que pareça. A gente passou lá umas 10 vezes, nem preocupado, mas sobrou aí, vamos perguntar. Aí eu já ia-se embora, sabe? Desistir, não, fica lá em casa mesmo. E a pessoa olhava assim, no domingo, eu, Luciana, as 2 meninas, minha mãe, Valquinho, e tinha uma irmã que sempre com a filha. Era gente. E eu convidava um monte de gente, eu cansava de ir do público para fora. Hoje fulano vem. E esperava, e estava 8, então só um pouquinho, ver se chega alguém. Mas nós não devemos ter esse tipo de preocupação. Nós temos porque somos humanos e queremos levar o Evangelho a toda criatura. Mas hoje eu entendo o que Cristo queria fazer. Depois eu posso até explicar aos irmãos. É quem tem mais tempo. O senhor já me explicou. Pronto. Lá. Pronto. Hoje eu entendo. Perfeitamente. Antes eu não entendia. Tinha dia que eu chegava em casa, Marcos, eu dizia, Luciano, o problema é comigo. O problema é comigo e acabou, vamos fechar. E a gente fica no culto em Campinas na quinta-feira, que é próximo na quarta-feira. É bem mais perto. Era assim, da minha cabeça, o problema era comigo. Aí depois Deus me disse, não é, o problema não é com você. Ou é, mas não é porque... Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Não podemos ter, e me tirou no lago, colocou sobre rocha, firme. Temos que estar preocupado com a obra de Deus. Como vai ser, se vai... Não, temos que estar preocupado em fazê-la. E não é opcional, é obrigação do crente. Amados, esse tesouro é tão bom, mas tão bom, que nós temos sim a obrigação de sair distribuindo. Voltando a Mateus 13. Versículo 47. Diz o seguinte, Mateus 13, 47. Igualmente o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E aí, estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons, e os ruins, porém, lançam fora. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Cristo, quando estava constituindo
os seus apóstolos, ele disse que tornaríamos o quê? Pescadores de homens. A nossa obrigação, minha, sua, de todos, é lançar a rede e trazê-la para fora. Agora, se essa rede vai trazer tipo de peixe contido nessa rede, não pertence à minha pessoa. Não pertence. Tem peixe de todos os tipos. Traíra, piau, tainha. E todos, eu não conheço. Olha, eu conheço bacalhau, tilápia e aquele salmão. E piaba. Piaba é a melhor de todas. Bom, esta rede lançada ao mar não pode ser lançada por qualquer um. Amados, vocês ouviram falar, hoje não tem mais, acho que o Ministério da Pesca agora virou tudo. Mas quem é pescador, tem uma carteirinha do M, Ministério da Pesca. A gente do INSS é prova plena para o pescador artesanal. Eles têm aquela credencial. Ou seja, eles vão pescar no açude tal, eles só pescam naquele açude tal se a colônia estiver autorizada a pescar naquele açude. Agora eu pergunto aos irmãos, esta rede pode ser lançada por qualquer pescador? É credencial. Tem que ter a credencial. E que credencial é essa, biblicamente falando? Igreja. Pronto. A igreja tem a autoridade de lançar a rede. Toda igreja tem essa autoridade? Não. Esse irmão é inteligente, viu? Qual igreja tem a autoridade bíblica para lançar a rede? A igreja que Cristo constituiu. Qual é essa igreja? Na minha concepção, igreja batista bíblica fundamental. Na minha concepção não é. Na concepção da Bíblia. A Bíblia não diz isso. A continuidade da igreja de Cristo. Todos os dias até a consumação dos tempos. Estarei contigo hoje, amanhã eu não estarei não. Depois eu estarei. Não, daqui a um mês eu não vou estar não. Ele disse, estarei contigo todos os dias. Não tem a mínima possibilidade de ter tido um corte na igreja de Cristo. Ela teve essa carimbo, esse credencial do dia que Cristo fundou até o último dia da consumação dos tempos. É uma credencial. E talvez, irmãos, tenha sido a pior, a mais difícil, não a pior, a mais difícil de entrar em. Eu fui salvo, fui resgatado e brigava contra isso. Entender isso. Porque não é fácil você entender. E só entende se você garimpar. Você foi em busca do tesouro. Ou então aceitar o que os outros dizem. Tem duas possibilidades. Mas se você aceitar o que os outros dizem, você não entendeu, você aceitou. É diferente. Não tem segurança. A gente podia ainda acrescentar que, claro, garimpar aqui da Bíblia, mas muita gente faz isso, mas como não é um escolhido, né? Então acaba não muita gente lê as Escrituras, estuda as Escrituras, mas não foi trazido para fora pela autoridade correta. Então também não vai compreender. Não vai compreender. Se ele não compreender, ele não nasce. Se ele não nasce, ele não é o quê? Filho de Deus. Se ele não é filho de Deus, ele está o quê? Excluído do reino dos céus.
Mas eu estou dizendo a vocês só a Igreja Batista salva não, viu? Não, nós estamos falando da Da autoridade. autoridade, certo? A salvação é em Cristo Jesus, unicamente nele. Não sendo o carimbo da autoridade para ir pescar. Esses que nós estamos pescando, eu posso muito bem ter lançado a rede aqui, ter trazido a multidão aqui para fora, e dessa multidão não ter nenhum bom peixe. Na própria igreja que Cristo fundou, tinha peixe traíra. Lembrando que esse bom não é pela nossa condição de pessoas boas, mas sim porque foi escolhido por Deus. O bom é o tesouro, não o vaso. Nunca me esqueça disso. Esse tesouro é em vaso de barro, para que nós não possamos. Imagina se eu fosse um vaso de aço. Fosse um vaso de aço, tudo de se quebrar. Como eu não iria me gloriar? Mas isso aqui pode bater, que não quebra. Diamante, né, que é o mais forte, não quebra. Nós temos que entender que toda honra, toda glória deve ser dada a Deus, não a nós. Sempre, sempre a Deus. E essa questão da autoridade, a rede, que é a palavra de Deus, uma igreja, para lançar essa rede, Cristo pode usar até uma pedra, um instrumento, Cristo usou para falar com o profeta. Então Deus pode qualquer coisa, sendo a vontade dele, até as pedras. Então, não vamos questionar a soberania de Deus. Aqui falando da autoridade de lançar essa rede. Até porque depois dessa rede, vamos continuar aqui em Mateus, versículo 49. Não tem questão de horário não, eu tenho. Não, mas termina cedo. Versículo 49 de Mateus 13 diz: assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Ou seja, claramente está me dizendo que eu vou lançar a rede, mas eu não vou escolher os peixes. Está entendendo, irmão Eliseu? Você vai lançar a rede, você tem autoridade para lançar a rede, mas você não vai escolher os peixes. Por quê? Nós não temos essa autonomia de escolher os peixes que nós, entre aspas, pescamos. Porque só quem pode escolher é aquele que justificou. Porque se nós fosse uma escolha nossa, nós seríamos justos? Tu escolheria um assassino no lugar de a irmã Edlândia para levar para o céu? Não. Nós não iríamos ser justos. Nós iríamos olhar com o olho do homem. E a escolha é com o olho de Deus. E Ele sabe o peixe bom. Ele sabe aquele peixe. Esse peixe é meu. Nós não sabemos. Aí por isso eu vou deixar de pescar? Eu posso, irmãos, jogar a rede e encher uma igreja uma igreja batista, bíblica, fundamentalista de pessoas. Não posso? Mas quem está garantido que ali é tudo peixe escolhido por Deus? Tem essa garantia? Por você ser membro da igreja batista, bíblica, fundamentalista, está garantido que você é um peixe bom? Não. Eu acredito que nós sejamos, porque nós somos tão poucos que é uma doutrina tão cristocêntrica, o homem no seu devido lugar, que só os salvos vão entender e vão buscar. Porque não é uma doutrina, a doutrina que o homem gostaria de estar aqui, enaltecendo ao homem. Eu não quero estar de anzão, não. É verdade. Não é. A escolha é de Deus, porque a justiça é o justificador mesmo. A justiça de Deus é imputada, o justo e o justificador, que é Cristo. Não se engane.
Se colocassem para Walter escolher, não ia prestar. Talvez eu escolhesse os peixes piores que tivesse. Eu não sei. Deus sabe. E ele coloca os seus anjos para fazer a seleção. Ovelha para cá, bota para lá. Ovelha para cá, bota para lá. Ovelha para cá, por favor, Mateus 25, de 31 a 34. Por favor, irmão Edmilson. Mateus 25, de 31 a 34. Positivo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ora, separar o bode da ovelha, que eu estava conversando hoje pela manhã, não sei se o irmão lembra, de tirar o bode da ovelha. Tem bode que parece ovelha, e tem ovelha que parece bode. O trigo e o joio, eles crescem juntos. Ora, por que nós não fazemos a separação dos peixes? A resposta: possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu não sei quem são as ovelhas que estão preparadas para receber este reino desde a fundação do mundo. Nem prestaria nós sabermos disso. A gente já reluta muito fazer a obra de Deus. Não, eu escolhi, mas sabendo, irmão Eliseu, ovelha, chega, irmão. Nem atrás, é só ficar olhando na peste. Opa, isso é ovelha. Temos que ter cuidado com os bodes, mas nós temos que pregar a toda criatura, inclusive aos bodes, porque nós não sabemos quem é bode nem quem é ovelha. O papel do pastor é apacentar as ovelhas. Apacentar é conduzir, é alimentar, é vigiar. É o papel do pastor. Agora tem pastores por aí afora que no primeiro sinal do lobo ele é o primeiro que foge. Este é o papel de todo homem batista: apacentar as ovelhas de Cristo. O que ele disse a Pedro: Pedro, Simão Pedro, apacenta minhas ovelhas. Irmão Eliseu, apacenta as ovelhas de Cristo. Irmão Edmilson, apacenta as ovelhas de Cristo. Irmão William, apacenta as ovelhas de Cristo. Nós não sabemos quem são, mas aquelas ovelhas que Cristo te der para apacentar, apacenta. No final, a separação tu não vai fazer. Quem vai fazer são os anjos do Senhor. Versículo 59, 50, aliás. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E 51 diz: E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram eles: Sim, Senhor. Entenderam todas essas coisas? Sim, Senhor. Por que os discípulos entenderam? Porque foi revelado por quem? Pelo Filho, por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. O Filho revelou a parábola aos discípulos. E depois ele passou para a gente através da sua palavra, que é a Bíblia. Aqui não está contido, irmãos, a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, permanente e que dura para sempre. Que Deus possa nos abençoar
cada vez mais possamos pregar a sua verdadeira palavra. Eu sei, irmãos, não é fácil. Igreja Batista, eu conheço a história das igrejas batistas e fundamentalistas, não é de hoje. Não é fácil. É difícil, com poucas pessoas, mas é de um tesouro inestimável. Porque a Igreja Batista Bíblica Fundamentalista é responsável, é a atalaia para guardar a verdadeira palavra de Deus. E isso é uma responsabilidade muito grande. E nós, que somos homens, temos uma responsabilidade maior ainda. Que possamos preservá-la firme e fiel até o dia que o Senhor venha buscar seu povo, buscar suas ovelhas. Amém? Amém. Irmão William.